respirando, sintonizando, agradecendo pelo dia de hoje, por este momento que estamos aqui, por tudo que somos, pela vida, por esta casa, pelos benfeitores que ela dirige e nos inclui. E gratidão ao Pai Criador por tudo isso que Ele provê para todos nós. E assim, dando início à nossa doutrina de hoje. Boa noite para os presentes, para os nossos companheiros internautas, e que possamos, junto com o companheiro que vai nos trazer a palavra de hoje, sermos operadores do conhecimento, do raciocínio e daquilo que levamos para a nossa reflexão. Que assim seja. Boa noite, boa noite. Como nós temos colocado esse mês, nós vamos trabalhar com esse livro dos Espíritos. Então, uma coisa que a gente gosta muito de fazer sempre é situar onde é que está essa discussão relacionada à separação da alma e do corpo. Ela está exatamente nessa discussão, capítulo 3, parte 2, da volta do espírito distinto da vida corpórea à vida espiritual. Essa parte, esse capítulo, ele tem 4 itens: a alma após a morte, ou melhor, 3 itens: a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna, a separação da alma do corpo, perturbação espiritual. Eu gosto um pouco de mostrar a vocês, porque às vezes algo que a gente fala, na verdade está no item anterior, está no posterior. Por isso é muito legal, se vocês tiverem o livro dos Espíritos em casa, vocês possam acompanhar. Então, quando analisando o tema, fazendo os estudos, é importante a gente recapitular algumas coisas. Uma delas é a própria postura de Kardec. Kardec é, antes de tudo, pesquisador, codificador da doutrina. Ele não era um religioso que estava a falar da doutrina espírita. O que era ser um codificador? Aquele que organiza, auxilia no processo de formulação, provoca o pensamento e a partir daí vai fazendo questões. E por isso também eu faço questão de trazer as questões de Kardec. Porque as nossas dúvidas, elas são naturais. Nós, várias vezes falamos aqui, somos espíritos, vivendo uma experiência dentro desse corpo físico. Então nós somos espíritos. Aí a pergunta é, quando vai o espírito? Quando o corpo se apaga, quando o corpo morre. Então esse é o tema, você pensar na ideia dessa separação. Porque hoje nós estamos unidos. Aqui está unido a minha alma e o meu corpo. E unidos estarão até o momento do meu desencarne, que é quando deverá ter essa separação. E não só o meu, mas de todos nós. Então eu trago as perguntas que Kardec elaborou, porque muitas delas permeiam as nossas cabeças. Então nós pensamos sobre essa dimensão dessa essência imortal. A alma é a parte material e individualizada do ser. Esse princípio inteligente do universo que dota de consciência essa nossa alma. E é por isso que em cada reencarnação, a cada reencarnação vivenciada, encarnação, reencarnação,
nós vamos ter esse processo desse conhecimento, dessa consciência. E somos fadados, é o nosso karma evoluir. É perceber que cada vez eu vou levar essa constante evolução através dessas múltiplas existências. Então, se todos nós aqui estamos estudando a doutrina, acreditando na reencarnação e acreditamos que esse envoltório físico ele vai se decompor, ele vai subir, e o que fica então como imortal é a alma. Quando eu reencarnar, eu reencarnarei em outro corpo. Quem? A minha alma. Ganharei um outro nome, uma outra cor, talvez outro gênero, talvez um outro país. Porque essa imortalidade é que vai me levar a essas múltiplas existências. E aí o interessante para a gente pensar coletivamente é que eu não posso falar que eu sou. Eu preciso falar que eu estou. Eu estou aqui momentaneamente nesse corpo físico. Mas eu sou essa alma que continuará nessa caminhada. Esse corpo físico que é um invólucro temporário. Ele é o veículo da alma, né? Eu falo veículo porque é esse corpo que transporta a minha alma para onde eu for, para o trabalho, para a rua, para a praia, né? Ele vai servir como esse veículo, essas experiências terrenas que vão permitir à alma experienciar o mundo material. É quando nesse corpo, nessa reencarnação, eu adquiro essa identidade dentro de uma determinada família, num determinado relacionamento, com determinados filhos. E eu vou vivendo essa experiência, aprendendo, e como falamos no slide anterior, nessas múltiplas existências, eu vou evoluindo. Porque esse corpo ele é limitado e transitório. Ele tem um tempo de validade. Por mais que nós tenhamos pessoas que viveram 70, outras que vocês já ouviram falar com 80, outras, como hoje passou na televisão, o senhor que está fazendo 100 anos, outros que vocês já viram falar de 110, 115, mas não importa, um dia esse limite chegará e ele deverá retornar ao plano espiritual e posteriormente retornar à Terra. Então, pensando sobre as coisas que Kardec provoca nas perguntas, ele faz na questão 154, que é onde começa o nosso estudo de hoje, a pergunta: é dolorosa a separação da alma do corpo? Porque é interessante pensar, às vezes, para a gente, que nós pensamos como é que vai ser a nossa passagem, né? Se a nossa passagem vai ser de uma forma violenta, se vai ser na cama, dormindo, e não vai nem ver, se vai ser através de uma doença. A gente pensa nessa passagem. Só que Kardec tem uma outra dúvida, ele quer saber se nessa hora dessa passagem, né, essa que vocês estão vendo, o corpo e a alma começam a se desprender, a equipe espiritual trabalhando, ele quer saber se nessa hora isso dói. A resposta dos espíritos: não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. O sofrimento que algumas vezes se experimenta no instante da morte são danosos para o espírito que se deve chegar a ter o seu exílio. E ele traz só um parêntese, dizendo que na morte natural, aqui é sobreviver pelo esgotamento dos órgãos, né? Então, isso aí está falando da pessoa está velha, da pessoa já está envelhecida. Em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo, daquele período, né? E se dá a lâmpada da óleo. É uma lâmpada que se apaga.
ou não imaginasse com uma vela que o pavio vai terminando a cena, apaga. Isso é uma espiritualidade. Mas perceba que a espiritualidade ela traz uma informação importante, que ela diz que esse sofrimento é do corpo e a alma não toma parte disso. Aí muitos de vocês vão me perguntar por outras leituras que algumas pessoas, por exemplo, que morrem de morte violenta, esse espírito chega no outro plano sentindo as dores daquela passagem. Aí nós vamos ter que falar do perispírito. Nós vamos ter que falar de uma outra dimensão, onde como se ficasse marcado nesse espírito, nessa alma, aquele sofrimento daquele momento, mas na verdade ela não sentiu. É a consciência dela que ainda está presa naquela situação, naquela realidade. Depois, na outra questão, Kardec pergunta assim: como é que se opera a separação da alma do corpo? E a espiritualidade responde: rotos os laços que a gente tinha, elas se desprendem. Quer dizer, cortados, separados, ruídos, os laços, a alma se desprende. Porque essa alma está presa aqui dentro, no sentido não de prisão, simplesmente. Eu lembro que na pergunta anterior, ela fala de que a alma fica livre desse corpo que a retém. Mas a espiritualidade tem cuidado de responder e tirar essas dúvidas. Porque percebam, o livro dos Espíritos, ele não é um livro simplesmente de perguntas e respostas. Ele é um livro de perguntas e respostas que tiram as nossas dúvidas, o que nos deixa tentar compreender cada vez mais como é esse processo do mundo espiritual. E aí os Espíritos observam a separação. Aí Kardec insiste se essa separação vai se dar instantaneamente, por uma busca, transição, ou haverá uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte. Às vezes, alguns filmes que a gente assiste, alguma novela, a pessoa aparece no túnel, tem uma luz, vai caminhando, aí some. Não é tão bem assim. A espiritualidade diz: não, a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo, quer dizer, ela não está presa nesse corpo e ela sai na hora que abre a porta da gaiola. Aqui se restitui absolutamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços compreendidos. Esses laços se desatam, não se quebram. Por isso que na figura que eu trouxe na capa, eu mostrei vários filamentos ligados ao espírito, à alma, para compreender exatamente isso. Vai escondendo devagar. E nós vamos trazer mais uma informação para vocês compreenderem que esse é um processo extremamente lento, programado, pensado pela espiritualidade para acontecer, não de forma abrupta. Tem um livro chamado Céu e Inferno, nós já trabalhamos ele aqui, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Na segunda parte, no capítulo 1, fala da passagem. Olha como os Espíritos trazem. A extinção da vida orgânica traz a separação da alma do corpo pela ruptura do laço fluídico que os une. Mas esta separação nunca é brusca. O fluido espiritual se liberta pouco a pouco de todos os órgãos, de modo que a separação não é completa e absoluta, a não ser quando não resta mais nenhum átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. Então são milhares de ligações. Às vezes a gente assiste o filme, parece que às vezes é só com um fio, que está na cabeça. Eu vi outra vez que era no coração. Aí rompeu. Não, percebam que a própria ligação do espírito com o corpo, ela não foi feita de uma hora para outra. Ela foi construída paulatinamente para que houvesse essa ligação e pudesse se manter conectados, alma e corpo. Como é que então
de uma hora para outra sairia de repente. E a espiritualidade continua. A sensação dolorosa que a alma experimenta neste momento é devido à soma dos pontos de contato que existe entre o corpo e o perispírito, e da maior ou menor dificuldade de nitidão que a separação apresenta. Não se deve, portanto, dissimular que, segundo as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. São essas diferentes circunstâncias que nós devemos examinar. E a gente vai falar um pouco sobre isso, de que pessoas num grau de evolução, pessoas que estão trabalhando melhor o seu caminho do bem, a sua dimensão de caridade, elas têm uma tendência a essa separação de ser menos penosa. Porque percebe esse corpo ligado a essa alma, e essa alma tão vinculada a desejos materiais, ela não quer se soltar. E isso vai fazendo ficar mais penoso ainda. Quer dizer, o corpo não consegue mais reter, vamos falar pela questão da idade, só que a pessoa não consegue deixar ir, porque ela ainda está presa, desejosa de coisas materiais. Por isso que é muito comum, nas casas espíritas, nos atendimentos, nós conseguimos ter contato com espíritos altamente vinculados à matéria, preocupados com a casa que deixou, com o dinheiro que ficou para os filhos, ou que o dinheiro está sendo usado. Pense que ele está no plano espiritual pensando nisso. Pense como foi na hora da passagem dele, quando ele percebeu que estava se indo, e ele viu isso, e ele não conseguia aceitar. Espero ter trazido um exemplo sobre isso. Tá? Só voltando, Chico, nessa imagem, você vê esse espírito lindo, ele fala que a morte é um muito mistério. Tanta dor na despedida, mas quem morre perde o corpo, nunca perde a luz da vida. Então, quando nós pensamos nessa morte e seus mistérios, como Chico nos diz, nós vamos pensar nesses mecanismos da separação. O primeiro deles, a morte física, a cessação das funções vitais do corpo, o desprendimento da alma, essa liberação gradual da alma do corpo, e o retorno ao mundo espiritual. A alma então retorna ao mundo espiritual. Por isso que logo na questão seguinte, Kardec pergunta se essa separação definitiva pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica. Olha como Kardec é pesquisador, que ele tenta não deixar nada passar batido. Se a alma vai se desprendendo desse corpo, o corpo pode, a alma pode se desprender do corpo, o corpo ainda tem vida. E a espiritualidade responde: na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias do sangue para o que não necessita da alma. Então, olha como é interessante pensar. O coração pode estar pulsando, e é isso que mantém o corpo vivo, está indo oxigênio, o corpo está se mexendo, mas a alma, na agonia, ela já pode ter se desprendido do corpo. Lembra quando as pessoas estão em coma? Estão um pouco em coma há muito tempo. Você vê que hoje a ciência já faz uma série de exames para exatamente perceber isso aqui que foi falado em 1857. Percebam. Olha o tempo que isso aqui foi falado para hoje se falar exatamente isso aqui.
que o homem já não tem consciência de si mesmo. Porque essa é a alma que lhe dá a consciência. Então perceba que nos hospitais fazem uma série de testes e como se percebe exatamente isso. Que aquela pessoa já não tem mais consciência de si, é hora de desligar os aparelhos. Enquanto não tiver os aparelhos, o corpo vai ficar reagindo. E nesse momento, muitas vezes, a alma já deixou esse corpo. Essa falta de consciência é a morte cerebral? Sim. O senhor está perguntando se essa falta da consciência é a morte cerebral. Podemos falar que sim. Porque exatamente é esse cérebro que vai dar essas respostas aos impulsos e movimentos. Ele pode continuar a reagir por neurônios, mas fica altamente automático. Não tem mais a consciência dele. Então, quando a gente pensa nessa influência da alma no corpo e vice-versa, nós vamos pensar esse corpo relacionado a essa alma com interconexão. O corpo influenciando a alma através das sensações. Um no outro, todo mundo interligado. Muitas vezes a gente fala como se só o nosso espírito influenciasse o nosso corpo. Mas por que nós estamos tão ligados à matéria? Por que nós estamos ligados tanto aos prazeres? Que o nosso corpo, ele lança uma série de hormônios, ele lança uma série de sensações que muitas vezes a gente não consegue mais viver sem. É como, por exemplo, alguns esportistas que falam que são viciados em adrenalina. Eles precisam fazer mais, precisam fazer, estar sempre numa situação limite para poder sentir esse prazer que vai alimentar a alma. A alma, por sua vez, vai moldar o corpo com os seus pensamentos. Há uma constante interconexão entre ambos, impactando o desenvolvimento espiritual. Então, olha como é interessante que em todas as religiões, se nós formos olhar o budismo, se nós formos olhar as religiões de matriz africana, se nós formos olhar o catolicismo, várias, todas essas religiões falam exatamente sobre domar o corpo, domar os instintos, os desejos. Não uma ideia puritana, mas domar os desejos é que para que esse corpo ele não influencie de tal forma a alma que ele impossibilite o desenvolvimento espiritual. Eu preciso chegar no equilíbrio. Eu não posso me deixar de devanear dessa forma. Então, esses laços que mantêm a alma presa no corpo, se nós pegarmos esses 4 tópicos para vocês pensarem, ele é muito interessante. Ele vai falar que os laços que mantêm durante a vida estão relacionados a esse envoltório semimaterial que é conhecido como perispírito. Então, o que recobre a minha alma? O perispírito, que ele é ligado à alma através dele, que serve como intermediário entre o corpo e a alma. Essa ligação é fundamental para a experiência terrestre do espírito, permitindo a comunicação e a interação com o mundo material. Nesse mesmo aspecto, eu vou ter a questão da afinidade material, que é essa força que vai unir o corpo e o espírito. Preciso também pensar no estado de vida, que é que durante a vida o espírito está preso ao corpo por esses laços com o perispírito, e a morte, então, que resulta da destruição do corpo, não implica na destruição do perispírito. Esse perispírito que se separa do corpo apenas quando a vida orgânica segue. Esse perispírito é importante a gente sempre pensar nele, porque muitas vezes, na hora que nós vemos o espírito de uma pessoa, nós estamos vendo exatamente essa cobertura do perispírito, aquilo que recobre a alma. Ele é um corpo semimaterial, serve como molde do próprio corpo físico,
ele é transmissor de fluidos, conectando a alma ao corpo, transmitindo energias. Ele possui memórias e sentimentos, registrando as experiências e emoções na alma. Por isso que é importante, quando a gente está falando com vocês, aqui na casa, na hora do passe, por exemplo, o perispírito do passista, ou até mesmo aqui no salão, ele está conectado com o perispírito de vocês. E ele vai falar exatamente dessas sensações e experiências. Continuando, Kardec, ele faz uma pergunta se no momento da morte a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar. Quer dizer, na hora da morte, a alma, ela tem a sensação para onde ela vai, e os espíritos respondem. Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que aprendam o corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte, despedida da matéria, ela vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado do espírito. Só que nós vamos ver no livro Céu e Inferno, deu para trazer muitas passagens com ele, que muitas almas que quando veem o que está vindo no futuro, elas entram em desespero. Porque aqui ele está colocando uma coisa boa, mas nem sempre eles vão ver. E nessa hora que são colocados os pingos nos is, muitos se desesperam. Aqui eu vou pedir licença a vocês, porque eu não tinha como resumir, porque é uma história muito interessante. Ela está na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de 1858, dezembro, e fala que no espírito, os funerais do seu corpo, estado da alma no momento da morte. Então está aqui ele, o espírito dele aqui. Percebam que tem ainda, ó, no fundo, vocês vão ver que tem outras pessoas. Aí eu peço licença para ler, literalmente, porque é uma história muito interessante. Os espíritos sempre nos disseram que a separação da alma, a revista espírita, ela já é uma revista escrita por Kardec. Não tem-se aí a comunicação do Kardec com os espíritos, já é todo o aprendizado que Kardec vai acumulando e vai pegando isso e vai trazendo em revistas, né? A chamada revista espírita. Os espíritos sempre nos disseram que a separação da alma do corpo não se dá instantaneamente. A gente já viu isso aqui desde o início. Algumas vezes começa antes da morte real, durante a agonia. Então isso aqui muitas vezes ele está doente, na cama, vivendo aquele processo. Quando se faz notar a última pulsação, o desprendimento ainda não é completo. Ele se opera mais ou menos lentamente, conforme as circunstâncias e até a sua completa libertação. A alma, então, experimenta uma perturbação, uma confusão que não lhe permite dar-se conta de sua situação. Ela se encontra no estado de uma pessoa que desperta e cujas as ideias são confusas. Tal estado nada tem de penoso para o homem cuja consciência é pura. Pelo que nós falamos no slide anterior. Se eu tenho uma pessoa que está no processo de evolução, ela tem a sua consciência pura ou mais evoluída, esse momento é menos penoso. Sem compreender bem o que vê, ele fica calmo e espera sem temor o completo despertar. Ao contrário, é cheio de angústia e de terrores para aquele que tem o futuro. Eis um exemplo bem característico, muito interessante para o observador, por não se tratar de um espírito invisível que escreve por intermédio de um médium, mas de um espírito que é visto e ouvido junto ao seu corpo, tanto na câmara ardente quanto na igreja durante o serviço fúnebre.
Então perceba que quando está tendo esse processo aqui, esse espírito, que aí Kardec, de uma forma muito respeitosa, não dá o nome, ele chama de X, acabava de ser vitimado por um ataque de apoplexia, que é como se fosse um derramamento forte de sangue, principalmente no cérebro. Tá? Algumas horas depois de sua morte, o senhor Adrien, um de seus amigos, achava-se na câmara mortuária com a esposa do defunto. Ele viu distintamente o espírito andar em todas as direções, olhar alternativamente, para o seu corpo e para as pessoas presentes. E depois ele viu o espírito sentar numa poltrona. Tinha exatamente a mesma aparência de quando estava vivo. Vestia-se do mesmo jeito, sob casaca preta e calças pretas. Estava com as mãos nos bolsos e parecia desconfiado. Isso logo depois da morte dele. No dia seguinte, durante o serviço fúnebre, o senhor Adrien, que é um médium, vocês já perceberam, né? Viu novamente o espírito do seu amigo vagando ao lado do caixão, mas já não tinha a roupa da véspera. Estava envolto numa espécie de túnica. Entre ambos, travou-se a seguinte conversa. Notemos, de passagem, que o senhor Adrien não é sonâmbulo, viu? Que nesse momento, no dia anterior, estava perfeitamente desperto. E que o espírito lhe apareceu como se fora um convidado para o enterro. Diga-me uma coisa, meu caro espírito, o que sentes agora? O espírito responde: conforto e sofrimento. Vixe, conforto e sofrimento. E ele continua: não compreendo isso. E o espírito diz: sinto que estou vivendo a minha verdadeira vida. Entretanto, vejo o meu corpo aqui nesse caixão, apalpo-me e não me sinto. Contudo, sinto que vivo, que existo. Serei então dois seres? Deixe-me sair desta noite, deste pesadelo. Então, olha que interessante. Esse espírito que é evoluído, assim como na outra obra Kardec traz, ele está ainda nesse momento confuso. Por isso que ele sente um conforto, ele não está desesperado, porque ele diz: eu sinto que essa é a minha verdadeira vida. Só que ele está sofrendo, porque ele fica querendo tocar no corpo, não se sente, é como se fosse um pesadelo. Lembra alguns pesadelos que a gente tem, que a gente fica lutando para acordar, a gente fica brigando e desesperado para acordar? Esse é um outro princípio, chamado de desdobramento. O nosso corpo, ou com nossa alma, separa do nosso corpo, mas mantém a ligação, e às vezes vive situações que dá desespero na gente. Aí o senhor Adrien pergunta ao espírito: deverá ficar muito tempo assim? Lembra a pergunta de Kardec anterior? Que ele pergunta se a pessoa tem consciência do mundo futuro. Aí esse espírito já responde: não, graças a Deus, meu amigo, eu sinto que despertarei em breve. Seria horrível se não fosse assim. Tenho as ideias confusas. Tudo é obscuridade. Penso na grande divisão que acaba de ser feita e da qual nada compreendo. Olha que interessante, que mesmo dentro da confusão do pensar, ele tem noções de que ele não vai ficar muito tempo assim. E olha que interessante, ele está falando com um amigo dele que é médico, mas ele diz: sinto que despertarei em breve. Porque ele percebe que aquela ali ainda não é a consciência exata dele para aquela vida. Né?
E ele disse: seria horrível se ele ficasse assim. Só que aí o amigo dele faz essa pergunta que eu quis deixar nessa página: que efeito lhe produziu a morte? O que é que vocês acham que a morte produziu desse espírito? Qual foi o efeito? Estou curioso para saber a resposta dele. Então vamos lá. Ele responde: a morte? Eu não estou morto, meu filho. Você se engana. Eu me levantava e de repente fui atingido por uma escuridão que me desceu sobre os olhos. Ele falou na hora que ele morreu, né? Porque foi como se fosse um derrame. Ele se levantou e nessa hora ele foi atingido por uma escuridão que desceu sobre os olhos. Depois me levantei e imagine o meu espanto ao me ver, ao me sentir vivo e ter ao meu lado, sob o ladrilho, meu outro ego deitado. Minhas ideias estavam confusas. Eu tentava me recompor, mas não conseguia. Vi minha mulher chegar e velar-me, lamentando-se. Mas eu me perguntava o motivo. Eu a consolava, falava-lhe, mas ela nem me respondia nem me compreendia. É isto que me torturava e deixava meu espírito mais perturbado. Só você me fez bem, porque me escutou e compreende o que eu quero. Você me ajuda a destrinçar minhas ideias e me faz um grande bem. Mas por que os outros não fazem o mesmo? Eis o que me tortura. Os outros que falam com ele, o filho dele tem uma parte do texto que ele tenta falar com o filho, ele tenta falar com todo mundo e não consegue. Só esse médium que o enxergou e falava com ele: eis o que me tortura. O cérebro está esmagado por esta dor. Irei vê-la. Talvez agora ela me entenda. Até logo, meu caro amigo. Me chame que irei vê-lo. Farei uma visita de amigo. Irei surpreendê-lo. Até logo. Gostaram da história? É muito interessante essa consciência, né? Para vocês terem ideia, né, como isso pode acontecer, alguns espíritos que se encontram muitas vezes presos na sua criação mental, por exemplo, que estão presos no lugar que morreram, por exemplo, eles acham que estão presos nas ferragens do carro que capotou, que bateu, eles acham que estão no fundo do poço onde se afogou. Acontece muitas vezes desses espíritos enxergarem uma pessoa. E muitas vezes é o espírito de um médium, de um trabalhador, de uma trabalhadora, que passando naquele lugar, enxergou aquele espírito. E possibilitou que aquele espírito se sentisse vivo, como ele está dizendo aqui. Só que ele ainda está confuso. Então, Kardec pega e seguindo uma determinada lógica, fala assim: ah, perfeito. Mas eu quero ver Kardec o exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastro pela terra, depois se encerra na sua pisada em estado de morte aparente, para enfim renascer com a existência brilhante. Pode dar-nos a ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nova existência? Os espíritos dão risada e falam assim: essa é uma ideia acanhada. A imagem é boa, viu? Mas todavia, culpe que não seja tomado ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Olha que o espírito até brinca com Kardec, diz assim: a ideia é boa, mas não vá por aí não, que você normalmente faz isso, de acreditar, não acredite tanto não. Qual foi a teoria de Kardec? Eu tenho uma largada que ela rasteja por aí. Depois ela vai se prender, vai criar essa bolsa que chama de pulpa,
ou cientificamente, que é como Kardec pergunta aos espíritos, crisálida, e ali, parecendo que está morta, e vocês já viram, né? É um negócio que fica seco lá, parado um bom tempo. Aí você pensa que está morto, mas de repente dentro dela surge a borboleta. O pensamento de Kardec é uma borboleta que vai colocar ovos, que vai virar lagarta, e esse ciclo irá se repetir. Por isso que Kardec faz essa pergunta. E o Espírito diz: não, não é bem assim. Porque qual é a ideia? Que esses ovos, que essa borboleta coloca, não é ela própria. De novo, aqui vai nascer um outro ser. E como os Espíritos estão colocando, a minha alma, ela sim renascerá em outro corpo. Quer dizer, o corpo do meu filho não sou eu. O corpo da minha filha não sou eu. E é isso aqui que o Espírito está dizendo em Kardec. Que a borboleta colocou um ovo, mas esse ovo não é ela. Por isso que ele diz que essa imagem verdadeiramente é bonita para pensar, mas ela não é verdadeira. Porque esse ovo aqui não é a borboleta. Assim como o seu filho não é você. E às vezes a gente exige isso do nosso filho da nossa filha. Não sei por que você não é igual a mim. Porque ele é outro espírito. Simples assim. Ele não é você. Né? Então a vida após a morte, né, esse retorno ao mundo espiritual, que nós podemos pensar sobre a ideia de um novo lar, essa alma que retorna ao seu verdadeiro lar. E lembra aquele Senhor X que diz: agora sim que é a minha verdadeira vida? Então perceba, nós aqui, morando no bairro do Iapeí, esse aqui não é o nosso verdadeiro lar. É um lar de passagem. Ele só está de passagem aqui. A gente vem, a gente vem para esse aprendizado, que é um processo contínuo de crescimento. E nós vamos evoluir, buscando chegar a planos superiores. Para esse gráfico aqui que eu estou mostrando, Kardec pergunta: qual é a sensação, que sensação experimenta a alma no momento que ela reconhece que ela está no mundo dos espíritos? Os espíritos respondem: calma, depende. Se praticar o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento ele se sentirá envergonhado de haver praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como aliviada do grande peso, quando não tem nenhum olhar questionador. Então essa pergunta, qual é a sensação da alma, ela é diferente para cada um. Nós vamos desencarnar e a vivência no plano espiritual, minha como alma, vai ser diferente da de vocês. E aqui não está falando melhor ou pior. Diferente. Porque depende de cada um. Mas o seu processo. E aí, Kardec vai indo e ainda pergunta: o espírito que se encontra imediatamente com aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele, quer dizer, não, a gente ouve muitas vezes falar sobre isso. Você desencarna e vai encontrar sua mãe, seu avô, seu bisavô. E o espírito responde: sim, conforme a afeição que lhe voltava e a que ele se consagrava. Muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber a entrada no mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Encontra-se também com muitos do qual conheceu e perdeu de vista durante a vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados, e vai visitar. Então pode acontecer sim, dependendo da relação dos dois. Não é só a relação que você tinha com o outro, mas a relação que
devotados a você. Por isso que é importante perceber essas conexões. Então, esses encontros no além vai estar relacionados a entes queridos, a amigos espirituais que vão auxiliar no desprendimento da matéria, e o espírito que vai visitar encarnados e desencarnados. Esse auxílio é muito interessante e muito novo. Eu estou no processo, e aí vocês vão lembrar muito disso, de muitas falas de pessoas que no momento do desencarne enxergam o parente. Esse parente, ou esses espíritos, amigos espirituais, muitas vezes estão lá para auxiliar, para que você possa fazer o desligamento, o desprendimento dos laços que te unem. Nem sempre, quando as pessoas dizem, olha, quando eu cheguei eu vi minha mãe, nem sempre é a sua mãe. Às vezes, no seu estado de confusão, é melhor que apareça para você alguém com a aparência de sua mãe, para que a sua confusão não piore. Lembra aquele primeiro momento daquele senhor junto do caixão? Ele pôde reconhecer as pessoas porque ele estava ali e ainda com dificuldade de se desprender. Mas exatamente a presença dos amigos, no caso ali encarnados, os auxiliou. As outras duas questões, a questão 61 e a 62, Kardec pergunta sobre morte violenta. Ao invés de trazer as duas questões, eu prefiro trazer esse esquema que ele vai falar que há uma simultaneidade em mortes violentas, na separação da alma e a cessação da vida, ocorrem quase simultaneamente. E muitas vezes, como nós falamos, como uma bênção, muitas vezes essa alma pode até mesmo ser desligada antes, para que não venha exatamente com aquele choque daquela violência. Aqui, Kardec fez uma pergunta que é uma coisa muito comum na época acontecer, que era decapitar, a decapitação. E aí, como ele seria, quando cortar a cabeça, significaria consciência. E ele diz que após a decapitação, a consciência pode ficar por breve instante, porque ainda está sendo desligado. E a alma, nesse breve instante, ainda não foi desligada. E o desprendimento, que esses laços mais duros retardam o desprendimento completo. E esses laços mais duros, eles vão se dar exatamente para aquelas pessoas que não conseguiram se desprender, ou que têm dificuldade, ou que professaram mal a sua vida e o seu viver. Por isso, que o convite que a gente faz a vocês é que a gente possa pensar nas implicações éticas da compreensão dessa separação. Desse convite que é feito diariamente a nós, para que trabalhemos essa ideia do amor ao próximo, essa ideia da caridade, do respeito e da compaixão. Que a gente possa colocar isso não uma ideia de dias especiais, porque nós costumamos criar dias especiais para sermos caridosos. Uma vez por mês eu distribuo pão. De 15 em 15 eu vou no asilo. Aqui a proposta desse convite é para que a gente possa fazer isso todos os dias, o dia todo. É fácil? Não. Mas deixa eu contar um segredo. Todos os dias, o dia todo, surgem oportunidades. Todo dia surgem oportunidades. Às vezes a gente não se toca na oportunidade que tem. Por exemplo, você está andando na rua e vê um monte de lixo, esse que as pessoas às vezes costumam jogar. Os primeiros ficam arrumadinhos, mas depois costumam jogar de qualquer jeito. E aquele lixo começa a invadir todo o passeio. E está andando uma senhora na sua frente. É só sua mente abrir que você vai imaginar essa senhora pode tropeçar. E eu posso fazer um movimento de tirar aquele saco ou de dar a mão a ela,
coisa bem simples. Mas a gente está falando, esse movimento de caridade, essas coisas que são muito banais. Só que a experiência humana, nós como almas e complexo divino, ela nos diz que são nas pequenas ações que se professam as grandes. Ah não, eu quero um asilo para ajudar 50 idosos. Durante 50 dias, passa um idoso a cada dia na sua frente. Mas a gente espera esses grandes momentos. E não estou dizendo para não ir no asilo, é importante. Não estou dizendo para não ir na creche, no orfanato. O que eu estou tentando dizer é que a gente não pode ficar escolhendo os dias. O melhor dia, parece dia de compra do cartão, né? Qual é o melhor dia de compra? Não existe melhor dia de fazer a vontade. Não existe a melhor hora. A melhor hora é aquela que aparece na sua frente. Tá? Então, essa compreensão da separação alma-corpo, ela nos leva a valorizar a vida, a jornada espiritual. E aí tem uma confusão enorme, gente. Toda vez que a gente fala jornada espiritual, a gente fica imaginando que é lá no plano espiritual. Jornada espiritual é aqui e agora, é espírito encarnado. Isso que a gente está vivenciando, sentado nessas cadeiras, nesses olhares, é parte da jornada espiritual. É por isso que compaixão, amor, caridade tem que vir todo dia, porque é parte da nossa jornada. Algumas pessoas se confundem, elas pensam que jornada espiritual é quando eu estiver encarnado no outro plano. Isso aqui é parte da jornada. Seu espírito só está preso ao corpo. A prática da caridade, do respeito e da compaixão se tornam pilares essenciais da nossa conduta ética, visando o bem-estar de todos. E aí a gente encerra com uma mensagem também da Revista Espírita, onde Kardec, em 1869, dizia: a esperança do porvir, a esperança daquilo que virá. Quando vir o presente e reagir sobre o futuro, quando verificar que o passado, o presente e o futuro se encadeiam por inflexível necessidade, como ontem, o hoje e o amanhã, na vida atual, então suas ideias mudarão completamente, porque ele verá na vida futura não só um fim, como também um meio, não um efeito distante, mas atual. É então que essa crença, por uma consequência toda natural, exercerá ação preponderante sobre o estado social e sobre a moralização da humanidade. Olha como Kardec propõe pensar. Aquilo que eu penso da minha vida futura, quando houver a separação da minha alma, do meu corpo, na verdade está relacionado ao meu passado e ao meu presente, onde eu reafirmo que essa versão que está aqui hoje, com tantos erros, com tantas falhas, ainda assim é uma melhor versão do que a de ontem. E que eu preciso começar agora a atuar para que a minha versão de amanhã seja melhor do que a de hoje. Estão interconectados. Eu não posso dizer o que passou, passou. O que passou, eu vivenciei, me trouxe até aqui, com meus vários problemas, com minhas várias questões, e ao ter consciência disso, e buscando refazer o meu caminho, e construir o meu futuro. Que todos nós possamos construir essa ideia. Que assim seja.
gratidão ao nosso companheiro aqui por fazer esse momento de reflexão. Um tema necessário para refletir, porque, como o livro de Richard, entender da morte. E aí, sempre que nós vamos entrando no tema, vamos deixando o medo da morte. Porque para o espírita, medo de morte é meio esquisito, né? Mas não se preocupe não, ainda tem pouco. Graças a Deus, estou tranquilo. E observando esses temas, essa maneira tranquila que ele traz, e aí a gente percebe, poxa, não existe plano espiritual, mundo espiritual. São só dois planos. Um no corpo físico, que é a alma, como ele trouxe, e outro além. E aqui estamos nós, graças a Deus. Mais uma vez, obrigado por ele. Vamos ao segundo tempo da nossa tarefa desta noite, convidando nossos companheiros passistas. Médios passistas que estarão esse momento de pergunta. Essa pergunta de amor, de energia, de magnetismo, onde não somos as mãos que são estendidas, não somos gestos, ou no momento, ou na calada da música, ou das palavras da oração. Esse momento está mais sutil, mais forte, quando nos permitimos, quando nos doamos, quando nos sentimos parte integral da natureza, quando nos sentimos espírito imortal, e quando temos certeza desta imortalidade, aquele momento difícil do desprendimento, do retorno, da paz espiritual, fica mais tranquilo, fica suave. É como dar um passo de passar para um outro cômodo qualquer da casa. E assim, Senhor Jesus, agradecemos este momento de espiritualidade, amiga, benfeitor, nos conduz, conduzindo essa energia, cada uma particularidade nossa, onde estamos precisando de maior auxílio. E como Jesus nos afirmou, vinde a mim todos vós que estamos sobrecarregados e aflitos, vos aliviarei. E a certeza de que este momento e em todos os nossos momentos Ele está presente, nos alivia as dores e forma de ficar mais leve. Gratidão, Senhor Jesus, por tomar em teus ombros e assim, agradecido a espiritualidade que conduz esta casa, todos os irmãos que aqui se fazem presente, e seremos
os nossos trabalhos neste momento, que possamos servir, não só aqui nesse momento, nesta serra bendita, mas em todos os nossos momentos, para que possamos, no momento do sono, do descanso do corpo, no nosso despedimento desse corpo querido, possamos também trabalhar, Senhor Jesus, irmãos amigos, com o teu auxílio, Deus Cristo. Nos abençoa, nos conduz aos nossos lares, nos dando uma boa noite e muita paz. Não só os aqui presentes, mas a todos os internautas que possam estar nos ouvindo ainda. Boa noite.